Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados, e no vídeo de hoje nós vamos te mostrar mais um caso real, só que dessa vez um pouco mais complexo, um HD de servidor que utiliza um sistema de disk array, o sistema RAID. Bom, qual que é o cenário? Recebemos um único disco com um problema mecânico, um problema físico, aquele HD que você coloca no computador e ele já começa a fazer muitos barulhos, aqueles barulhos fortes, aqueles barulhos de cliques. Pelas características do HD, que é um HD Toshiba, homologado pela Dell, nós suspeitamos que se tratava de um HD que é vendido juntamente com um conjunto de discos que formam esse sistema RAID. Questionamos o cliente se esse HD ele estava instalado no servidor com mais discos, e isso foi confirmado, certo? Bom, então estamos falando de um sistema RAID. O cliente entrou em contato com o suporte que fez a instalação para ele do servidor e foi confirmado que era um sistema RAID. Primeira coisa, questionamos aonde estavam os outros discos e quantos discos era utilizado no servidor. Bom, era utilizado somente mais um disco e o outro HD já estava com outro laboratório há uma semana tentando fazer a recuperação com diagnóstico de HD queimado, certo? Solicitamos esse outro disco, o cliente nos trouxe esse outro disco e vamos começar a fazer a análise do nosso caso. Bom, vamos lá. Falando de sistema de disk array, primeira coisa importante é saber de quantos discos fisicamente estamos falando. Nesse caso, estamos falando de 2 discos. Então a primeira coisa que vem na nossa mente, estamos trabalhando num sistema de disco de RAID 0 ou RAID 1, pela quantidade de discos. Bom, no caso nós temos um HD de 1 TB e um outro HD de 1 TB. Quais são as dificuldades desse cenário? Eu tenho os 2 HDs no laboratório com um problema físico. O primeiro HD chegou fazendo um barulho muito forte e o segundo HD que chegou para o nosso laboratório também fazia um barulho menos intenso, mas também estamos falando de um problema físico. Então temos um cenário muito ruim, 2 discos em RAID com problemas mecânicos. HDs que necessitam serem abertos de qualquer forma em sala limpa para uma análise e que já passaram por uma tentativa de recuperação anterior. Bom, temos um sistema RAID. Agora, qual RAID estamos falando? O processo de um RAID 0 e um RAID 1, o processo de recuperação é totalmente diferente. E quando atendemos um caso de RAID, nem sempre nós temos a informação correta de que RAID era utilizado. Às vezes o servidor está sendo utilizado faz muito tempo, a equipe de suporte que montou aquele sistema de discos array, ele nem está mais na empresa, né? Ou foi por um terceiro que montou, e quando acontece um problema, uma falha, simplesmente quem está ali trabalhando com o servidor não tem essa informação. Bom, realmente nesse caso nós não tínhamos a certeza de qual RAID era. Bom, isso é uma das dificuldades e faz diferença no processo. Então temos que descobrir. Problema físico, disco RAID, não sabemos qual é. O HD é corporativo, então qual que é o problema de um HD que ele não dá defeito como HDs de uso convencional, de uso doméstico? Um problema que eu tenho físico de um HD corporativo, eu vou ter problema de HD doador, né, que são peças necessárias que nós temos que trocar. Os HDs corporativos eles falham muito menos do que HDs comuns, então isso envolve um outro grande problema: peças especiais. O que são essas peças especiais? Quando lidamos com um problema de um disco com um problema mecânico, nós temos peças especiais que fazem a troca de componentes internos, como um conjunto de cabeça de leitura, por exemplo. Existem ferramentas que são produzidas exatamente para auxiliar e proporcionar segurança numa troca de conjunto de atuador, né, que são as cabeças de leitura, troca de transplante de disco, por exemplo. Existem ferramentas específicas para HDs mais comuns. Quando é um HD que ele não tende a falhar, um HD que a chance dele falhar fisicamente é baixa, essas peças simplesmente não existem. Então isso é um grande problema. Ou você vai ter que criar essas peças no seu laboratório, ou vai ter que improvisar realmente, ou utilizar peças aí universais, né? E isso impacta na onde? Na segurança, né? Na segurança de você fazer um transplante interno de peças.
Então estamos lidando com um HD que não tem ferramentas específicas para fazer a troca dessas peças internas, tá? É uma outra dificuldade. O cliente reportou, né, a equipe de suporte reportou que era um sistema RAID, não sabe qual, porém que tinha certeza que utilizava uma máquina virtual dentro desse HD. Uma outra dificuldade. Por quê? Vamos entender um pouquinho do sistema RAID se a gente estiver trabalhando com RAID 0 ou RAID 1. O RAID 0, como que ele funciona? Nós temos os blocos divididos nos dois HDs fisicamente. Então tem um bloco 1, bloco 2, bloco 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se esse HD, esses dois discos, trabalharem em um sistema de RAID 0, eu preciso ter esses dois discos funcionando ou por imagem ou por uma cópia bit a bit para outros dois discos perfeitamente. Se eu não tiver todo o hexadecimal, todo o conjunto bit a bit desse HD, eu jamais vou conseguir subir, por exemplo, uma máquina virtual. Então eu preciso necessariamente resolver o problema desses dois HDs, aí sim eu vou ter acesso às informações. Porém, eu não posso ter nenhum tipo de perda em nenhum momento, nenhum bloco, nenhuma blocagem desse HD, tá? Uma dificuldade muito grande. E se tratando de um problema físico, isso é muito difícil conseguir, né? A partir do momento que a cabeça de leitura ela tem atrito em alguma parte do prato magnético, a tendência de eu ter um setor ruim que não consigo extrair é muito grande. Então é o cenário do RAID 0. O RAID 0, o que ele proporciona? Ele proporciona aí que nós podemos, por exemplo, um HD de 1 TB e outro HD de 1 TB, nós podemos ter aqui um sistema de 2 TB. Ele pode somar esses dois discos, transformar em um único disco de 2 TB e ele te dá uma alta performance. Eu tenho uma alta performance e tenho uma capacidade maior de trabalho. Porém, eu não tenho nenhuma segurança. Se eu perco um disco, eu perdi tudo, tá? Então, estamos lidando aí dois HDs físicos, não sabemos se é RAID 0, mas se um só falhar, é um problema muito grande de extrair tudo se tratando de uma máquina virtual. Por quê? A máquina virtual nada mais é do que um sistema operacional completo e um único arquivo. Se eu tenho esse único arquivo, se ele for de 50 GB, de 100 GB, eu tenho que extrair ele perfeito se eu quiser que essa máquina virtual funcione novamente. Se eu precisar subir essa máquina virtual novamente, eu preciso desse arquivo inteiramente completo. É uma baita dificuldade se falando de RAID 0, tá? Ou de RAID 1 também, porque eu preciso dessa máquina virtual perfeita. Bom, RAID 1. Se eu tiver um sistema em RAID 1, como que ele trabalha? A blocagem, eu vou ter a blocagem aqui 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. O RAID 1, eu não tenho alta performance, eu não tenho a capacidade aumentada desses HDs, mas eu tenho segurança. Então aqui, eu posso ter uma falha em um dos discos que eu vou ter acesso aos dados se eu tiver somente um HD funcionando. E nesse caso, o que acontece? Nós não temos nenhum HD funcionando, né? Então a dificuldade tanto para o RAID 0 quanto para o RAID 1 vai ser de ter pelo menos um disco funcionando perfeitamente, no caso se for um RAID 1, e os dois discos funcionando perfeitamente no RAID 0, certo? Porque estamos lidando antecipadamente com uma máquina virtual. Esse cliente é uma contabilidade, então ele tem um problema de instalar os sistemas que ele utiliza na contabilidade no mesmo sistema operacional, pelas versões do software que ele utiliza. Então ele precisa de versões diferentes no mesmo sistema, que se ele for instalado no mesmo sistema, sempre gera conflito. Então ele tem um sistema operacional e o mais importante que ele utiliza fica dentro da máquina virtual, são versões diferentes. E o principal, na minha opinião, sempre que você lida com uma tentativa de recuperação anterior, é o pior cenário, tá? A tentativa de recuperação anterior, se você pega um caso extremamente complexo, ele não chega ao ponto de interferir tanto como uma tentativa anterior. Uma coisa é sempre você trabalhar numa coisa ali que está preservado, que você sabe que vai depender exclusivamente do seu know-how, exclusivamente das suas ferramentas
para ter acesso a essas informações. Outra coisa é trabalhar em alguma coisa que alguém já fez a tentativa anterior, porque muitas vezes, pessoal, nós temos uma única tentativa de recuperação. Esse que é o problema quando lidamos com esse tipo de trabalho. Nos HDs, eles são diferentes de um computador. Um computador, se um técnico não resolve, o outro vai resolver. Em algum momento você vai achar um cara bom que vai resolver o problema do seu computador que o primeiro cara não conseguiu. No máximo você vai ter um investimento ali no computador novo e resolver o problema. Os dados, não, tá? Esse que é o principal ponto que a gente sempre bate nessa tecla aqui no nosso canal, tá? O processo de preservação. Bom, como esse cliente ele está aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade, né, de ter um contato maior. Inclusive nós fomos fazer uma visita nesse cliente, né, para entender como que aconteceu esse dano. Dois HDs que não costumam falhar, teve o servidor ele caiu fisicamente. A gente foi entender um pouquinho isso lá no escritório desse cliente. Vamos dar um pulinho lá, fica aí até o final do vídeo, nos acompanhem que nós vamos mostrar depois o retorno para o laboratório de como foi feito esse processo de recuperação e as dificuldades que nós tivemos, certo? Vamos lá! Bom pessoal, estamos aqui com a Rose, que ela vai contar um pouquinho aí do que realmente aconteceu com esse servidor. Oi, eu sou a Rose da Evolução Assessoria. Vou contar para vocês o que aconteceu em nosso escritório. Nós chamamos o técnico do PABX e ele veio e sem querer ele deixou o nosso servidor em falso. E no dia seguinte a primeira pessoa que encostou derrubou o nosso servidor. Só que nós temos backup de 90% de nosso trabalho e temos o nosso suporte técnico. Chamamos eles passaram o dia inteirinho aqui e não resolveram nada. Disseram que nós tínhamos que encaminhar nossos discos para a Santa Ifigênia. Fizemos isso e todos os dias ligamos durante uma semana. O diagnóstico deles estava tudo perdido e não tínhamos mais o que fazer. Foi quando tivemos a ideia de procurar na internet. E foi a nossa salvação, porque esses 10% que não tínhamos salvos no nosso backup era muito importante para o fechamento. E o nosso suporte técnico, que a gente trabalha há anos, disse que já estava tudo perdido. Eles disseram que não tinha mais o que fazer. Só que nesse tempo perdemos 2 noites de sono e quase perdemos alguns clientes devido a essas informações. E agradecemos ao UTI dos Dados que salvaram o nosso servidor e estamos trabalhando hoje 100%. Bom pessoal, vamos dar uma olhada aqui do espaço em que o servidor está instalado e o chão. O servidor ele está em um suporte, aquele suporte de rodinhas. O fato dele simplesmente cair foi o suficiente para os 2 HDs em RAID pararem, tá? Então o cliente ele tem todo um sistema de backup, utiliza uma tecnologia RAID e mesmo assim imprevistos aí acontecem. Bom, Rose, muito obrigado por mostrar pra gente aí, dar a oportunidade de a gente mostrar um pouquinho o que realmente aconteceu. Eu que agradeço, Wellington, por você prestar o serviço para nós e resolver o nosso problema. Muito obrigado. Legal. Pessoal, vamos voltar agora para o laboratório e ver como tecnicamente foi feita essa recuperação. Vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. HD número 1, número 2 o cliente e o terceiro HD um HD doador, que até por sorte encontramos com muita facilidade no Mercado Livre, né? Nem sempre é tão rápido encontrar esses HDs corporativos para HD doador, tá? Seguinte, defeito físico sem lacres de fabricação e o HD doador com lacre de fabricação preservado. Vamos ouvir aqui o barulho do primeiro disco e segundo disco. Realmente são irmãos gêmeos, tá? A única coisa que altera nesses HDs é o número de série, porque até a data de fabricação é a mesma. Tá? HDs aí fabricados no mesmo lote. Então vamos lá. Vamos utilizar aqui a nossa ferramenta. Temos a porta 0 e a porta 1. Bom, vou te colocar o microfone nos HDs. Disco número 2.
e vamos ouvir como é o sincronismo de um HD funcionando, tá? Bom, o nosso HD funcionando já sincronizou e em status pronto. Se eu der um auto reconhecimento, ele já reconhece automaticamente, certo? Bom, qual que é o trabalho agora? Identificar dos dois HDs do cliente qual vai ser o melhor cenário fisicamente, né? Internamente, qual que a gente vai escolher para iniciar o processo de tentativa, já que temos apenas um HD doador, temos um único tiro. Bom, vamos levar os HDs do cliente para a sala limpa e identificar qual que é o melhor cenário para fazer a primeira tentativa, já que eu só tenho um HD doador, tá? Então, se o cenário for de RAID 1, eu escolho qual que é o melhor cenário para iniciar. Se o cenário for de RAID 0, necessariamente eu preciso montar duas imagens de cada HD para remontar, isso ainda utilizando um único HD doador, tá? Então, próximo passo, sala limpa. Bom pessoal, dando continuidade, depois do procedimento em sala limpa, nós já temos o nosso HD Toshiba reconhecendo novamente. Temos aqui modelo, número de série e capacidade. Nessa fase, nós damos início ao processo de extração ou clonagem dos dados para um local seguro. Como já imaginávamos, não seria um caso simples. Nós nos deparamos aí com um problema na área inicial do nosso HD, né? Nessa área, desses setores pretos aqui, são setores fisicamente ruins. Então, na queda do servidor, provavelmente as cabeças de leitura entraram em atrito aí com a mídia magnética, ocasionando esses setores. Mesmo com recursos de manipulação das nossas cabeças de leitura, onde nós conseguimos desabilitar, habilitar nesses setores, nós não tivemos sucesso em extrair essa área inicial. Então utilizamos outro recurso que fez a diferença nesse processo. Nós conseguimos
ler esse HD de trás para frente, em modo reverso. Em modo reverso, nós tivemos um resultado muito satisfatório. Conseguimos ler a maioria dos setores até chegar no início do nosso HD. Nesse modo de leitura reverso, cada vez mais que o nosso HD se aproxima da área inicial do disco, apresenta mais setores ruins, até realmente chegar ao ponto de não conseguir mais fazer a leitura dos dados. Nesse ponto, por exemplo, houve aí muitos barulhos, até mesmo a quebra novamente desse novo conjunto de cabeças de leitura. Porém, a maioria dos dados nós já conseguimos fazer a extração e já estão copiados em outro local, possibilitando extrairmos aí a árvore do HD e chegar ao nosso objetivo, que realmente é encontrar o nosso server, a nossa máquina virtual desse nosso caso. Bom pessoal, uma vez que nós conseguimos reverter um cenário de dano mecânico, de um dano físico em um HD, e o HD for reconhecido novamente nas ferramentas certas, nós conseguimos ter uma manipulação total desse HD, tá? Desde montar um mapa de cabeça, você ter acesso manualmente a cada cabeça de leitura. Se eu tenho uma cabeça de leitura que está sobrevoando um setor muito ruim, eu consigo bloquear, desabilitar ela temporariamente, verificar qual que é o LBA que ela está atuando, que é o nosso Logical Block Address. Eu consigo reativar essa cabeça em setores bons e consigo fazer outras manipulações super importantes que fazem diferença num processo de recuperação de dados, completo ou mesmo parcial. Se eu tenho um setor ruim, vamos supor que esse disco fisicamente ele tem um risco, ele tem um setor riscado não tão grave, tá? Nós conseguimos ter uma funcionalidade, que é o que foi utilizado nesse caso, de ler esse HD do início para o final e do final para o início. Então, quando nós começamos a fazer a recuperação, notamos que já tinha setores fisicamente ruins, o HD começou a fazer barulho novamente, nós conseguimos frear esse processo, parar esse processo e dar continuidade de uma forma reversa, tá? Isso faz total diferença num processo de recuperação. Então, a partir do momento que nós temos a perícia, a habilidade, destreza de lidar com um procedimento muito delicado em sala limpa, somando com o conhecimento específico de como o HD funciona, qual que é o melhor cenário, qual que é o melhor caminho, e somando com ferramentas profissionais, a soma desses fatores aí, as chances de recuperação de dados serão grandes. Mesmo num cenário como esse, que ele já teve manipulação anterior, nós ainda conseguimos fazer uma recuperação parcial e os dados que eram importantes foram recuperados. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o HD, quando chega no laboratório, ele já chega aberto, todo riscado, com manipulação indevida. Então nem tudo é possível fazer a recuperação. O processo de preservação, a escolha mais importante de um processo de recuperação, ela começa nas suas mãos, é a sua decisão. Por quê? É aquilo que eu expliquei no início. Muitas vezes o processo de recuperação nos permite uma única chance, tá? Isso que vai fazer a diferença, é realmente a escolha do seu laboratório. Procure saber para onde você está enviando, se existem ferramentas específicas, se existem realmente ambiente adequado para lidar com uma abertura física de um HD. E você que está começando a trabalhar com recuperação de dados, né? A recuperação de dados é um trabalho fantástico, mas ela exige aí muita responsabilidade. Tá? Essas são as mensagens principais que eu deixo aqui nesse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sei que foi um vídeo longo, mas tem coisa que não dá muito para resumir, tá? Tem pontos que são muito importantes, são muito específicos, tá? Agradecemos aí que você que tem nos acompanhado. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações aí para receber as novidades. Temos agora temos um Instagram aqui oficial da UTI dos Dados. Estamos postando algumas coisas lá, vamos postar algumas novidades. E em breve vamos fazer um sorteio de alguma coisa bem legal. Fica ligado lá no Instagram, isso é bem importante, tá? Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até a próxima. For you, come along and see it's true, but the world is